Estamos de volta, hoje entrevistando candidatos à Prefeitura de Montenegro. Lembrando que serão 3 terças-feiras, ouvindo 2 candidatos em cada um destes programas. E neste último bloco, seguimos ouvindo o candidato da coligação Futuro Já, Ademir Facchini, do PDT, e o vice Marcelo Azevedo, do PT. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, que são premissas das quais o senhor não abre mão e que o partido não abre mão? Por exemplo, orçamento participativo, a questão dos direitos humanos. Quais são as bandeiras que o PT defende que devem estar presentes em um eventual governo, caso seja eleito? Nós temos na coligação Futuro Já, constituída pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PDT, pelo próprio PR, uma premissa fundamental, que é administrar a cidade com planejamento e com um sistema de gestão integrada, que justamente reúna as principais áreas de governo, os nossos secretários, justamente aquele corpo funcional que pode qualificar justamente uma intervenção setorial nossa por metas de governo a serem traduzidas em 4 anos de administração municipal. Um outro tema que é fundamental é o tema da participação popular, Leandro, e nós viemos afirmando que ele é fundamental do ponto de vista de um respeito que a gente consiga instituir da parte da administração municipal com instâncias participativas já existentes da sociedade montenegrina. Por isso prezamos muito pelo papel dos conselhos municipais de direitos, né? E com isso queremos ampliar a participação do cidadão e da cidadã montenegrina a partir de um sistema de participação popular e cidadã que congregue experiências de participação popular que já foram desenvolvidas por diferentes administrações, independente dos seus partidos políticos. Nós temos a consulta popular, nós temos o próprio orçamento participativo, nós temos os Coredes, né? Ou seja, nós temos uma série de modelos cujos elementos que se traduzem positivamente numa experiência nossa trazida aqui para a realidade local poderiam ampliar por meio de assembleias públicas municipais essa dimensão de transparência e de ética no uso do recurso público e justamente buscando priorizar as ações no campo das obras e serviços da Prefeitura Municipal que estejam em consonância com os interesses mais amplos, diversos e difusos da nossa comunidade. No campo dos direitos humanos, nós não nos furtamos em dizer que, infelizmente, nós temos em curso, na cidade de Montenegro, uma desconstituição de pautas extremamente importantes. Eu vou me deter exclusivamente em 2, né? Porque esse tema ele é bastante amplo e ele é um tema que justamente é complexo também pela sua própria natureza e é papel do administrador público ampliar direitos sociais, sejam eles de que natureza for, até porque isso é uma primazia da própria Constituição Federal e da relação que os entes, as próprias prefeituras municipais têm que ter com seus cidadãos. Nós tivemos no governo Paulo Azeredo a instalação e a inauguração de uma casa, que era a Casa de Acolhimento às Mulheres Vítimas da Violência Doméstica, numa cidade que os nossos espectadores que estão nos assistindo, é importante que tenham esse conhecimento e reconheço também a validade dessa informação. Nós temos uma cidade que é a 3ª colocada em índices de violência cometida contra as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. É inadmissível o que ocorreu da parte da atual administração municipal que fechou esse importante espaço, que foi louvado inclusive por outros municípios gaúchos, foi destacado inclusive no âmbito das políticas públicas, enfim, em nível federal. Ou seja, nós tivemos a desconstituição de um espaço que ele procura preventivamente trabalhar esse tema, né? E aí não basta o administrador público ele simplesmente se comprometer conceitualmente com o combate à violência doméstica, porque é aquilo que nós vemos conversando muito com o Facchini. O Facchini é um pai de família, um trabalhador, uma pessoa bem-sucedida naquilo que faz na sua comunidade, é uma pessoa que prima, enquanto gestor público, por esse preceito de que devemos respeitar as nossas mulheres no nosso ambiente familiar, as nossas esposas, as nossas filhas, todas aquelas mulheres da nossa relação diária. Então é uma incoerência muito grande não defender uma política pública desta dimensão porque é daquele governo ou porque foi constituída desta ou daquela forma, né? Entendemos que precisamos olhar de frente esse problema porque nós estamos lidando com uma parcela importante da população aqui da cidade. O outro tema é da unidade de saúde do trabalhador, rapidinho, a UST, né?
Ok. Tá bom. Candidato, vamos fazer um ping-pong aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou perguntar e o senhor me responde rapidamente, tá? Sim ou não, e claro, pode contextualizar um pouquinho. O senhor vai construir um centro administrativo no bairro Timbaúva, se for prefeito? Possivelmente não. É possível reduzir o número de CCs? É possível, considerável. É uma meta do É senhor? uma meta e já te aproximo, em torno de 60%. Redução de 60%. 60%. É possível Tá. se trabalhar com isso. É possível ou o senhor quer fazer? Ou vai fazer? Eu quero fazer. Tá. Quero fazer. O senhor vai criar novas secretarias? É um tema que é relevante por alguns aspectos. Porém, temos que avaliar a questão financeira, o impacto financeiro que isso poderia gerar. Se criar novas, fica mais difícil de reduzir CCs, inclusive. Obras iniciadas neste governo vão ser mantidas, perdão, se o senhor for prefeito? Vão ser. Serão? Vão ser. A Guarda Municipal deve fiscalizar o trânsito? Com devida adequação, sim. Muito bem. Candidato, como o senhor acha que vai encontrar os cofres públicos, os cofres da prefeitura, se o senhor assumir a prefeitura em janeiro de 2017? Boa pergunta, pois estamos atentos a isso. E sabemos que teremos dificuldades. Dificuldades de que ordem? Financeira, não tem recursos. Sim, mas o senhor imagina de disponíveis. quanto? Se busca alguns valores agora, para ver o que primeiramente se pode fazer, mas na transição, é pauta de transição, né? Isso é discutível na transição. Só retomando uma questão anterior, o senhor era secretário de obras do governo Paulo Azevedo, inclusive quando foi construída a polêmica ciclofaixa que acabou resultando no impeachment do prefeito. Qual é a responsabilidade que o senhor acha que o senhor tem como secretário naquele momento? As demandas vinham, quando vinha, e o professor Marcelo, participava junto com nós, que era num coletivo. Então, o prefeito, na época, convidava todos os secretários e eram debatidos ali os assuntos de maior relevância. Com isso, quando se chegava a alguma demanda, já era questão fechada. Então, não tinha que eu discutir ou não, acatava, então, nesse sentido, acatei a demanda pela maioria, que assim foi, e está aqui o meu colega professor, Marcelo Azevedo, e que também era secretário na época e também participou desses debates. O senhor é a favor de incentivos a grandes empresas? Por exemplo, digamos que a montadora da Audi quer se instalar em Montenegro, o senhor é prefeito, eles chegam para negociar. O senhor é a favor de incentivos para essas grandes empresas? Sou a favor, porque nós temos no polo industrial aí 50 e poucos lotes que podemos ceder e fazer a contrapartida. E desde o primeiro momento que me coloquei à disposição a isso, e não sou somente a favor, como sempre digo, vou trabalhar ombro a ombro com o meu secretário de Indústria e Comércio para que isso aconteça. Vou buscar empresas de todos os portes, pequeno, médio e grande, que com isso geramos empregos e podemos dar uma melhor qualidade de vida ao nosso cidadão. O senhor já sabe muito bem por que eu fiz essa pergunta, né? Porque o PT, historicamente, é contrário aos incentivos e renúncia fiscal para os grandes empresários. Como é que fica? Leandro, o Partido dos Trabalhadores, nas suas administrações, reviu muitos conceitos, né? Nós tivemos, durante um determinado período, uma atuação dentro do Estado brasileiro para redimensionar a matriz financeira do financiamento do poder público, justamente para aqueles setores que eram estratégicos para a economia e para o desenvolvimento de estados ou municípios em determinados períodos. Atualmente, enfim, os nossos governos, as nossas administrações, elas têm um olhar ampliado do ponto de vista dessa perspectiva. Eu sou servidor público estatutário, assessor de agenda estratégica do prefeito Gilmar Rinaldi na cidade de Esteio, e lá nós não nos furtamos de criar mecanismos para atrair investimentos externos, independente de quais sejam, né? Quer dizer, o poder público, o papel dele é atender a todo cidadão, a toda cidadã, seja o trabalhador, seja as organizações da sociedade civil, seja o empresariado, principalmente num período de crise econômica, na qual nós temos, na verdade,
digamos, uma curva, né, negativa da geração de trabalho e renda, e nós temos que estar atentos a esse momento, né? Precisamos criar oportunidades, não podemos ser sectários, sejamos nós de que setor da sociedade formos, né? Porque justamente o momento ele é desafiante e ele justamente nos provoca isso, a termos atitudes consequentes, como o nosso candidato a prefeito Ademir Facchini vem apontando para nós nos debates públicos aqui da cidade. Perfeito. O senhor foi vereador, né? Foi suplente, assumiu, ficou um bom tempo na Câmara. Como é que o senhor imagina, o senhor viveu essa relação do outro lado, a relação do Legislativo com o Executivo. Estando no Executivo, como é que o senhor pretende se relacionar com o Poder Legislativo, que é tão importante para a aprovação das leis? Tem que haver essa harmonia entre os poderes, senão fica difícil governar. E desde o primeiro momento farei isso, buscando com o maior respeito. Se eu for lhe perguntar quais são as 3 prioridades do Facchini candidato da coligação Futuro Já, quais são elas? A indústria e comércio, saúde e educação. Quando o senhor diz indústria e comércio, é fortalecer a economia local, trazer novos... Exatamente. Novas Essa empresas. é a pauta, eu sempre digo, nosso município é a pauta. A pauta é nosso município. Então, passa por essa questão da indústria e comércio, saúde e educação. O senhor já tem ideia de um perfil de... Pode E faço uma observação que coloquei em primeiro lugar indústria e comércio. Não quer dizer que eu estou deixando em segundo plano educação e saúde. Mas com a indústria e comércio eu vou conseguir potencializar e melhorar a melhor qualidade de vida do cidadão. Muito bem. Agricultura, desenvolvimento rural. Quais são os objetivos, as metas para esse setor, que também é super importante, da produção primária? Temos aí a cadeia de citros. Temos, que é muito forte na nossa, e é a mais forte na nossa região, e temos discutido permanentemente com o Marcelo a agroindústria, potencializar várias, principalmente o escoamento da safra. Isso é inerente ao debate. Mas temos, sim, vários assuntos debatidos nessa pauta. O perfil do secretariado, o senhor pretende aproveitar boa parte dos secretários também do governo Paulo? Alguns, sim. Outros se dará de uma maneira um pouco, né, mais profissional, buscando mais a qualificação com a pasta. O senhor falava antes da economicidade, que é um conceito de... O ex-prefeito Paulo falou várias vezes sobre isso, né? O zelo com o erário público. Mas não houve excesso. Quando a economicidade tranca as obras, ela não atrapalha a administração pública? Eu sempre digo que a economia, tem economia que é... Vou ter que usar um jargão popular aqui, economia burra. Porque quando se economiza em certos aspectos e se atrapalha a viabilidade de algo crescer, e aquele valor é pequeno e significativo, ele não pode ser considerável. Então, se eu tecer aqui vários exemplos, eu uso meu tempo explicando. Eu quero dizer, de que sendo bem objetivo, farei economia, mas aonde é importante fazer. Economias pequenas e que talvez inviabilizem um processo maior, não farei. Esse foi um dos erros do governo? Não posso dizer como erro. O Paulo, ele prima muito por essa questão da economia, e eu vejo com bons olhos a questão do cuidado com o dinheiro público, né? Mas a gente aprende com acertos e erros, né? Candidato, o senhor acha também, nós falávamos aqui antes, o senhor acha também que o prefeito Paulo sofreu um golpe? Sim, foi política a questão, e nós todos sabemos aqui na nossa cidade que a questão foi política. O senhor acha que houve uma traição do vice que acabou assumindo? Eu acho que traição maior foi de pessoas mais próximas e ligadas, entendeu? Então eu colocaria em primeiro lugar a traição quando, eu sempre digo, quando tu tem uma família, tu tem que defender sua família. Tu tens um partido, uma agremiação partidária, qual tu está inserido, tu tem que proteger a tua onde tu convive. Mesmo se estiver errado?
o errado, o certo se discute dentro das esferas, né? Existe um fórum para se discutir. E aí no momento que tu externa isso e tu vota contrário, aí fica complicado. Se o senhor for eleito prefeito, qual vai ser a primeira ação como prefeito? Não pensou ainda? Ou são muitas? Tomar posse. Sim, mas depois de tomar posse, quando o senhor chegar no Palácio Rio Branco, vai fazer o quê? Dar posse ao secretariado. Duvido que o senhor não pensa nisso. Todo candidato pensa quais vão ser as primeiras coisas que vai fazer quando tomar posse. A prioridade número 1. Pensando sempre no cidadão, né? Fazer o melhor para o município. Mas está aí uma pergunta que eu te deixo sem... Tá bom, num outro momento eu lhe faço novamente. Candidato, muito obrigado pela participação. Te desejo sucesso, tá bom? Agradeço. Marcelo, Obrigado, Leandro. A todos que nos acompanham, uma excelente noite. Nós voltamos na próxima terça-feira, entrevistando outros 2 candidatos. Na verdade, teremos no primeiro bloco e no segundo bloco, candidato Adairto, candidato Chacal, do PSDB e PPS, né, Coligação para Mudar de Verdade. E depois, coligação Montenegro de Todos, com o candidato Luiz Américo Alves Aldana e o vice Cadu Miller. Até lá, 7h20 da noite, próxima terça-feira. Tenham todos uma excelente noite.